sangue nos purificar de toda injustiça. Nós somos salvos pela fé no Cordeiro sacrificado e justificados aos olhos de Deus por sua obra completa, que inclui a morte, ressurreição, ascensão e glorificação à destra do Pai. Nada menos que isto pode nos salvar. Se alguém confia que será salvo por sua obediência à lei, ou por sua obediência à doutrina dos apóstolos, ou por causa do lugar onde congrega, eu diria que essa pessoa nunca entendeu o Evangelho, está crendo no erro. Mas todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus, que um dia pela fé aceitou para si a obra do crucificado, está salvo. Nada pode mudar isso, porque ninguém ou nada é capaz de tirar uma ovelha das mãos do Pai, ou de arrancar um membro do corpo de Cristo. A ideia de que alguém seja salvo por sua obediência, por seu bom andar, por sua perseverança, por seu congregar da maneira e no lugar correto, etc., só traz desonra a Deus e contradiz o fundamento básico da fé cristã, que é a salvação independente das obras de justiça que pratiquemos. Efésios 2, 8-9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por essa razão que eu fiquei perplexo ao ler o que você disse, como se eu insinuasse nos meus textos que aqueles que não estiverem congregados do modo como eu creio que a Bíblia ensina, estariam, como você escreveu, fadados ao fogo eterno reservado para o diabo e seus anjos. Uau! Se eu der a entender tal aberração em alguns dos meus textos, por gentileza, aponte onde você leu, para eu corrigir isso imediatamente. A salvação eterna não depende de onde ou como estamos congregados. Ponto final. Eu sei que muitas denominações pregam exatamente o contrário, dizendo que se alguém deixar a sua igreja, no caso, igreja, que quer dizer denominação A ou B, está perdido eternamente, ou se voltar as costas para o pastor de tal igreja, está pecando contra o Espírito Santo. Pois eles ensinam que o pastor prega inspirado pelo Espírito e desprezar o seu ensino equivale a blasfemar contra o Espírito Santo. Acredita que já ouvi até esse raciocínio de um cristão? Tal raciocínio é perverso, pois basta buscar a data em que aquela denominação foi fundada para perceber que nenhum dos apóstolos e discípulos dos quais nós encontramos no Novo Testamento jamais pertenceu àquela denominação. Quando alguém fala que pertencer a uma determinada denominação ou igreja, como falam, é o único modo de salvação, antes da fundação dessa denominação, então ninguém foi salvo. Dizer que alguém é salvo por congregar na denominação é dizer que durante 1500 anos ninguém foi salvo. Eu digo isso porque o protestantismo denominacional, tal qual nós conhecemos, começou a surgir pouco depois do ano 1500. E ainda assim, muito mais como partidos, ou diferenças entre pessoas, do que como denominações organizadas. Até então, todos falavam simplesmente da igreja, e nem mesmo Lutero criou outra igreja, além da que todos consideravam existir. Dizer que é o modo de congregar que nos salva é insultar a Deus e desprezar o sacrifício de Cristo feito uma vez, acrescentando a esse sacrifício uma obra humana como meio de salvação. Não é diferente de dizer que o batismo salva, pois os que afirmam que o batismo salva não perceberam que isso implica em se precisar de um segundo Salvador, além de Cristo. Ou seja, a pessoa que batiza vai ser o segundo Salvador. Se faltar essa pessoa para batizar, a alma está perdida. A nossa salvação é única e exclusivamente assegurada pelo sacrifício do Cordeiro, que será o Cordeiro de Deus, e não algum batismo, homem ou denominação, que será adorado e exaltado nos céus. E será também ele o alvo de toda a gratidão dos salvos naquele dia em que homem ou obra humana alguma, por mais digna que seja, poderá ofuscar a glória do Cristo de Deus. Apocalipse 5:9 até o versículo 10 diz que entoavam um novo cântico dizendo: digno és, isso ao Cordeiro, de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então quer dizer que alguém que tenha crido em Jesus como Salvador